Olá, seja muito bem-vinda à aula de hoje. Nós vamos falar sobre Photoshop para mídias sociais, como você pode faturar entre R$ 1.000 até R$ 3.000 home office, ou seja, trabalhando da sua própria casa, fazendo o seu dinheiro, atendendo seus próprios clientes. Seja muito bem-vindo, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Preparei essa aula com muito carinho e eu tenho alguns recados para dar, tá bom? Antes de eu começar a aula, o primeiro recado e mais importante de todos eu sou sempre 100% transparente com tudo que eu ensino, com tudo que eu faço. Essa aula que você está assistindo nesse momento, ela é uma aula que foi gravada, mas eu estou aqui nos comentários olhando todas as respostas de vocês. Eu resolvi gravar ela porque quando eu faço ao vivo com o Photoshop aberto, ele tende a ficar muito lento e a aula demora mais tempo do que realmente ela precisa. Então, para valorizar o seu tempo, né, seu valioso tempo, eu decidi fazer dessa maneira, gravado. Eu consigo ter a velocidade do meu computador normal, na que ele deve funcionar. Dessa maneira você ganha tempo, eu também consigo ganhar tempo, a aula fica mais produtiva, mas eu estou aqui nos comentários acompanhando essa aula junto com você, eu e toda a minha equipe. Nós estaremos aqui à disposição para tirar toda a dúvida que você tiver durante a aula, tá bom? Segundo recado, isso que você vai assistir agora, ele faz parte de um treinamento completo sobre Photoshop. Eu vou te dar aqui uma visão geral de tudo que você precisa aprender para conseguir resultados nas mídias sociais. Mas no final eu vou falar para quem quiser dar um passo além, quiser saber mais sobre o treinamento avançado. Porém, essa aula, se você absorver todo o conteúdo dela, você já vai conseguir bons resultados, porque eu vou dar um panorama geral de tudo aquilo que você precisa aprender para conseguir ter bons resultados, atender seus clientes e ganhar dinheiro aí fazendo posts para mídias sociais, tá bom? Dados os recados, então, vamos agora começar para nossa aula. Eu sempre gosto também de conhecer um pouco sobre vocês. Então, você que entrou na aula e gostou do tema, clique em curtir que você ajuda a patrocinar essa aula, esse conteúdo gratuito. Clica no botão aqui curtir. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui também. Clica no botão vermelho se inscrever. E eu gosto sempre de conhecer um pouco com quem eu estou falando. Então, se você já ganha dinheiro com design, se você já é designer, se você é um profissional da área, coloca a hashtag design. Se você não é do design, coloca a hashtag a sua área de atuação atual. E eu sei que muitos aqui têm interesse em entrar no design, é só realmente para eu saber aí um pouquinho mais sobre vocês, tá bom? E eu vou falar então sobre esse assunto de Photoshop para mídias sociais, como você pode ganhar de R$ 1.000 a R$ 3.000. E o que você vai aprender nessa aula o que você deve fazer para conseguir atingir esse resultado e o que você não deve fazer, tá? Para você não perder tempo, energia e dinheiro, tá? Nós vamos falar aqui um pouco sobre tipografia do design, você vai entender o que é isso. Nós vamos falar um pouco sobre cores também, como você pode utilizar de maneira estratégica. Nós vamos falar sobre Photoshop, nós vamos abrir a ferramenta, você vai ver eu criando aqui na sua frente, aqui nessa aula. Nós vamos criar um post aqui completo do zero, vai ser bem interessante essa experiência. Nós vamos também ver tipos de posts que engajam mais, então você não precisa quebrar a cabeça. Vou te mostrar aqui alguns dos posts meus que geraram muito resultado para mim e que geram para os meus clientes, porque tudo que eu testo no meu perfil, eu também implemento no perfil dos meus clientes. Show de bola? Então, é basicamente isso, muito conteúdo, muito material para a gente estudar. Pega seu bloco de notas, pega uma caneta para anotar, ou pega seu celular, e eu vou convidar você também a entrar no modo de estudo. O que é o modo de estudo? Você desligar todos os seus aparelhos eletrônicos para você não se distrair, para você absorver esse conteúdo ao máximo. Uma coisa é você prestar atenção, focar e absorver, outra coisa é você fazer várias coisas ao mesmo tempo, e dessa maneira você não vai aproveitar essa aula, que vai ficar por um tempo limitado de tempo disponível aí para você assistir. Então aproveite enquanto essa aula está sendo aberta gratuitamente, tá? Ela não vai ficar disponível por muito tempo. Então fecha as abas aí do seu navegador, se você estiver fazendo outras coisas, e vamos aqui no modo de estudo para você realmente aprender como fazer um design profissional para mídias sociais e ser remunerado por isso, ok? E então vamos lá.
para começar essa aula, eu preciso te falar por que você deve prestar atenção nessa aula. Talvez você não me conheça, eu vou me apresentar aqui de uma maneira bem rápida, tá? Eu comecei no design muito cedo, eu comecei aos 13, 14 anos, em meados de 2001, 2000, tá? Quando começou a ter internet, eu tive meu primeiro contato, que é fazendo um curso de uma ferramenta gráfica. Na verdade, eu não comecei escolhendo essa ferramenta gráfica, eu fiz aquela sequência de aprender a mexer no computador, que naquela época era muito novo, depois eu fiz Word, Excel, PowerPoint, até que realmente eu tive contato com a minha primeira ferramenta gráfica, que foi o CorelDRAW. Naquela época o Photoshop não era tão difundido, ele estava ainda no comecinho, o CorelDRAW ele já estava mais estabelecido no mercado. Eu fiz, era uma mensalidade que eu lembro até hoje, de R$25 por mês. E depois que eu fiz esse curso em 2001, pouco tempo depois eu consegui meu primeiro trabalho. Era meio período, não era CLT, mas eu consegui meu primeiro trabalho criando outdoors para minha cidade aqui. E eu comecei a ganhar por volta de R$250. E para mim aquilo foi incrível, porque um jovem de 13, 14 anos ganhando R$250, que era basicamente um salário mínimo naquela época, para mim era muito massa, muito legal, e foi uma felicidade imensa, porque eu vi que era possível ganhar dinheiro com aquela ferramenta que eu gostei de aprender. Eu fiz todas ali do pacote Office, mas quando eu entrei no CorelDRAW eu achei fantástico, porque mexia com criatividade, eu gostava de criar. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de brinquedos onde você tinha que montar e criar algo, eu brincava muito de Lego, então para mim eu achei incrível. E esse foi meu primeiro contato. Um tempo depois, esses trabalhos que eu fui tendo por conta dessa ferramenta que eu aprendi de design me possibilitou a conseguir dar aulas de informática. Inclusive uma das ferramentas que eu ensinava era o Photoshop. E aí para mim aquilo foi fantástico, porque ensinar é algo que realmente eu gosto, é algo que realmente eu sinto que é uma missão de vida. Só que eu percebi que o método que era ensinado, que as escolas colocavam ali na apostila para ensinar para os alunos, não era tão eficiente. E aquilo me deixou um pouco chateado. Eu tinha que seguir o roteiro da apostila, porque era o método da escola, mas ali no fundo eu via que para quem queria trabalhar profissionalmente não ia ser tão útil aquele material. Mas foi através desse trabalho, foi meu primeiro emprego registrado, eu consegui pagar ali a faculdade, que eu comecei em 2005, e ali realmente eu tive contato com design, que é diferente você saber uma ferramenta do design, você saber o design em si. 2005 a 2008 eu entendi os princípios do design. Calma, que a gente vai falar mais sobre isso nessa aula, mas os princípios do design, não necessariamente você precisa de uma ferramenta do design. Como assim, Saulo? Você consegue fazer um princípio do design, presta bastante atenção, sem ter o Photoshop aberto ali na sua frente, sem ter nem mesmo um computador. Você pode fazer design sem um computador, porque o design ele vai além da ferramenta. A ferramenta, o Photoshop, ele facilita você a executar o design, mas ele não é o resumo do design, longe disso. Então, você vai entender a diferença entre a ferramenta e o design em si também nessa aula. Então, 2005, 2008, aprendi sobre design e aí eu formei na faculdade e eu consegui meu primeiro emprego depois de formado. E para mim foi muito interessante, porque realmente eu vi a diferença nas minhas criações depois que eu aprendi o design em si, ao invés de simplesmente operar uma ferramenta. E para mim fez total sentido, porque ali realmente eu consegui ganhar mais do que eu ganhava antes, quando só sabia operar a ferramenta. E nessa aula você vai aprender um pouco mais sobre essa diferença entre essas duas áreas. Continuei trabalhando em agências até mais ou menos 2012. 2012 eu entrei numa grande editora, a editora Saraiva, e tudo que eu havia aprendido nesse tempo trabalhando em agências de comunicação, publicidade, propaganda, trabalhei também em gráficas. Gráfica eu não tive uma experiência tão boa, que você fica com a máquina girando ali na sua cabeça o dia inteiro. Aquilo começou a me dar um pouco de dor de cabeça, então não fiquei muito tempo, mas tive essa experiência de trabalhar em gráficas. Em 2012 eu entrei então na Saraiva e comecei a fazer livros didáticos. O que são livros didáticos? Livros para escolas onde você vai aprender ciência, geografia, matemática, português,
biologia, física, química, enfim, todas aquelas matérias ali que a gente já conhece, fazendo para escolas particulares e públicas. E nesse período o objetivo meu mudou. Ao invés de usar o design para vender algo, eu estava usando o design para ensinar algo. Então eu tinha que transformar aquela matéria que é chata, que às vezes não é tão interessante, que é algo atrativo, que realmente prenda a atenção daquelas pessoas que iam pegar aquele livro. E para mim, naquele momento, parecia que não fazia tanto sentido aprender sobre aquilo, mas lá na frente eu entendi que foi fundamental para eu conseguir os resultados que eu tenho hoje nas mídias sociais. Fiquei trabalhando durante 2 anos na editora Saraiva, fiz muito livro e 2014 eu estava terminando minha pós ali de marketing, gestão de marketing, e eu decidi que por conta ali a empresa mudou de lugar, ela ia para uma outra cidade, a maioria das pessoas, 90% das pessoas foram despedidas, né, foram mandadas embora, porque não dava para levar a equipe inteira, e eu fui uma dessas pessoas, e eu já estava há um tempo no design. E eu já estava 2014, comecei em 2001, e aquilo para mim gerou um sentimento de recomeçar de novo, e eu já estava há um tempo passando por esse ciclo, e para mim eu estava um pouco cansado, sabe? Quando você é mandado embora, parece que você tem que construir tudo de novo, algo que já foi construído. E naquele momento eu decidi dar um basta. Eu decidi que naquele momento eu ia ser CNPJ, ia deixar de ser CLT para ser CNPJ. E eu já havia adquirido também um pouco de conhecimento na parte estratégica, que eu queria testar tudo aquilo. Para afinal, fiz tantos cursos, eu queria realmente ver a minha capacidade. E 2014 para frente, então, eu era CNPJ. Até 2014, meu ganho mensal era de R$ 2.400, tá? Isso em 2014, o salário mínimo era bem mais baixo, tá? Eu não lembro quanto que era o salário mínimo exatamente, mas meu salário fixo era esse. E aí eu comecei a trabalhar por conta, e aí meus ganhos diminuíram um pouco, né? Porque até você engrenar, mas logo depois de um tempo, se eu não me engano, em menos de um ano eu já estava ganhando aí meus R$3.000, que já era muito interessante, né? Porque eu estava trabalhando com liberdade de tempo geográfico, eu podia trabalhar na hora que eu quisesse, de onde eu quisesse, usando apenas meu computador, e também liberdade financeira, que é quanto mais cliente eu pegasse, mais eu conseguia ganhar. Eu não dependia mais de um cargo, de uma empresa, de um chefe, para conseguir ganhar mais, e aquilo para mim me motivou muito. Porque liberdade é algo que eu valorizo muito, é um valor muito forte para mim. E em 2016 eu entrei para atender uma das maiores empresas, uma das maiores marcas do digital de marketing de conteúdo do Brasil, a Viver de Blog. O Henrique abriu algumas vagas, Henrique Carvalho. Eu apliquei para design e eu fui um dos selecionados, passei na entrevista e eu fiquei lá durante 2 anos e meio, que foi uma escola para mim. Ali eu implementei tudo que eu havia aprendido na época da editora Saraiva, só que eu implementava e vi em tempo real a reação das pessoas, porque a Verde Blog ela sempre teve muita audiência, muitas pessoas que acompanhavam o blog, os infográficos, os artigos. Então cada conteúdo visual que eu fazia, eu conseguia ver a reação das pessoas. Só para você ter uma ideia, um infográfico que eu fiz, ele atingiu mais de 26 mil compartilhamentos nas redes sociais. Eu falei, uau! Eu fiquei espantado, porque na época da Saraiva, embora eu já fazia isso, eu não conseguia mensurar o quanto de impacto aquilo causava, porque, enfim, tinha todo um processo ali, eu não tinha acesso a essas escolas. E naquele momento uma chave mudou na minha cabeça, e eu vi que aquilo lá dava para fazer muito mais até onde eu tinha chegado. Então, naquele momento, eu aprendi de verdade a fazer conteúdo visual, com estratégias de marketing de conteúdo. E a partir de 2018, olha só, comecei em 2001. Em 2018, eu comecei a implementar tudo que eu havia aprendido na Viver de Blog. E foi onde eu parei de correr atrás de cliente. Porque eu comecei a realmente entender o jogo das mídias sociais. Antes de 2018, eu achava que mídia social é você pegar uma peça impressa e adaptar para o digital, mudar o formato. E não é a linguagem das mídias sociais. Cada mídia social tem uma língua nativa. E se você não aprender a língua nativa das mídias sociais, você não vai conseguir resultado. E eu não sabia disso.
e eu comecei a implementar em 2018 e foi onde eu comecei a ter resultados como esse que você vai ver aí na sua tela agora, que eu recebi no meu direct. Saulo, já disse isso uma vez e vou dizer de novo. Teus conteúdos são incríveis, eu sou apaixonado por design, faço meus próprios materiais e sempre ia à caça na internet para entender mais sobre esse mundo lindo. Agora não preciso ficar procurando muito, chego no teu Insta e encontro tudo que eu preciso para validar as informações que passo aos meus idealistas. Tu é o cara, parabéns! Que trabalho incrível que tens feito aqui. Venho todos os dias, entro no teu Insta para olhar o que tem de postagem nova, porque nem sempre aparece no rolo do feed. Tenho um caderno onde anoto tudo, tuas publicações, na esperança de colocá-las em prática no meu projeto, que fico adiando. Gratidão por compartilhar teu conhecimento. Eu não sei como encontrei teu perfil, sigo ele há pouco tempo. Hoje que parei para de fato consumir conteúdo e não consigo mais sair do perfil. Parabéns, Saulo, seu trabalho é extraordinário. Essas foram algumas das mensagens que eu recebi durante toda essa trajetória trabalhando, fazendo realmente posts de conteúdo visual no meu Instagram e atendendo outros clientes também que, enfim, fizeram lançamentos de mais de 100 mil reais, mais de 1 milhão de reais, mais de 2 milhões de reais. Eu atendi clientes que conseguiram resultados exponenciais e quanto mais eu testava no meu perfil dos meus clientes, mais eu conseguia atrair pessoas realmente que queriam contratar o meu trabalho e eu passei a não depender de mais ninguém para conseguir os meus próprios clientes e eu consegui ter engajamentos como esse que você está vendo aí na sua tela, que são conteúdos que eu fiz no meu perfil, que eu consegui um bom alcance sem nem mesmo colocar muitas vezes tráfego pago, porque realmente eu aprendi o jogo das mídias sociais e como gerar conteúdo para cada uma delas. Até que em 2020, na verdade antes de 2020 eu consegui um marco, que é essa foto que você está vendo na sua tela, que eu consegui ganhar em um dia o que eu demorava o mês inteiro para ganhar no CLT, que era R$ 2.400. Essa foto talvez não seja muito em termos monetários para você, mas tem um significado muito grande para mim, porque eu consegui o mesmo valor que eu ganhava em um mês, ganhando em apenas um dia, trabalhando com design para mídias sociais. Então, para mim, isso foi muito importante. Em 2020, eu consegui um marco de ganhar acima de 20 mil reais por mês. Em 2018 eu já estava ganhando acima de 10, em 2020 eu estava ganhando acima de 20. Para mim aquilo foi muito, muito, muito importante e eu jamais imaginava que eu conseguiria ter esse tipo de resultado com design. E depois de quase 20 anos de estrada, eu consegui atingir esse marco e para mim foi extremamente importante. E tudo isso aconteceu porque a partir de 2018 comecei a compartilhar tudo que eu sabia. E comecei a ensinar, a formar turmas aí de empreendedores, de designers, de pessoas que realmente queriam ser profissionais nas mídias sociais. E hoje eu estou compartilhando com você toda essa trajetória para te mostrar agora o que é que você deve fazer para entrar de maneira profissional no mercado de design para social media, para você não perder tempo, não perder energia, não ficar batendo com a cara na parede, não ter que ficar errando como eu errei, para que você realmente consiga ter o caminho mais curto. Saulo, mas por que você está ensinando isso tudo? Se você tem tanto resultado, por que você não atende só os seus clientes? E eu costumo falar muito isso, mesmo se eu quisesse atender os clientes da minha cidade, que já é bem limitado, eu não conseguiria. Um profissional de mídias sociais consegue atender sozinho entre 5 a 10 clientes e isso já vai tomar todo o seu tempo. E o mercado, a demanda por esse tipo de profissional é muito grande, é impossível alguém querer atender todos os clientes que existem, não tem como. Então eu decidi expandir essa missão, eu recebia muitos pedidos de cliente solicitando orçamento para eu atender, eu não podia atender, então eu comecei a criar profissionais, capacitar para que eles pudessem atender essas pessoas que realmente precisam de um bom profissional para cuidar das mídias sociais. Então, essa é a minha história e agora eu vou compartilhar o que eu aprendi nesses quase 20 anos de design para você começar a ter resultados e ganhar de R$1.000 a R$3.000 ainda hoje, se você implementar tudo que eu disser, e você vai ter esses mesmos resultados para você conseguir aí viver do design. Então, depois disso tudo, bora lá pro computador para eu te ensinar tudo que eu preparei para essa aula de hoje.
Então vamos lá, como ganhar entre R$ 1.000 a R$ 3.000 por mês como designer social media trabalhando home office. Para a gente entender mais sobre esse assunto, eu preciso que você saiba que existem 3 objetivos nas mídias sociais. Entre eles, entreter, conectar e aprender. Quando a gente sabe disso, o objetivo fica muito claro. Será que eu estou fazendo conteúdos que entretêm os seguidores? Será que eu estou conectando pessoas através dos conteúdos? Ou será que eu estou ensinando algo, fazendo eles aprender alguma coisa? Então o objetivo fica bem claro quando eu entendo que existem essas três finalidades. E dentro da área de design social media existem 2 tipos de profissionais. O ferramenteiro e o criador de conteúdo. E para exemplificar melhor, eu já fui o designer ferramenteiro e enquanto eu era apenas o designer ferramenteiro, os meus resultados eram muito baixos. Esses 2 prints que você vê na tela são de conteúdos meus, quando eu não aplicava realmente os princípios que eu vou ensinar para você aqui nessa aula, e na direita, quando eu comecei a implementar, os resultados realmente começaram a alavancar. Então, tendo claro isso, agora a gente entende por que algumas pessoas têm resultado e as outras não têm. Porque provavelmente a pessoa está focada em uma dessas 2 áreas. Então, para a gente distinguir esses 2 profissionais, o que o designer ferramenteiro ele geralmente faz? Ele aprende com receitas de bolo. Então, ele é um profissional que foi autodidata, aprendeu com tutoriais na internet, porém, ele nunca entendeu o que de fato ele estava fazendo enquanto criava. Ele apenas replicava tudo que ele aprendia no vídeo no seu Photoshop. Então, isso acaba atrapalhando, porque quando você não sabe o que você está criando, você tem mais dificuldade em criar seus próprios conteúdos. E aquilo que você aprende num tutorial não se aplica às outras áreas. Geralmente ele é mais restrito para aquele exemplo que foi dado. Então ele não é muito proveitoso para você usar em outras ocasiões. Usar templates prontos também, comprar pacotes de modelos prontos de postagem, é uma prática que esse profissional ferramenteiro ele tem uma tendência muito grande de comprar, modificar alguns textos, modificar algumas imagens e depois usar isso como ferramenta de trabalho. Usar modelos prontos pode te ajudar em um começo, mas não é muito legal para você que deseja realmente viver de design social media, ter um posicionamento como profissional, que tem a sua própria identidade, que consegue encontrar a identidade dos seus clientes, identidade visual que eu digo, que consegue criar realmente conteúdos únicos. É isso que vai te fazer um profissional mais capacitado no mercado. O designer ferramenteiro geralmente ele faz um curso extenso de Photoshop, então ele domina a ferramenta, mas ele ainda não domina o jogo do conteúdo, são 2 coisas diferentes. Ele não domina o design também, o design é diferente da ferramenta Photoshop. Saber Photoshop não significa que a pessoa realmente ele consegue dominar o design. Você vai ver que é bem diferente as 2 coisas. Geralmente ele faz um curso também de redes sociais, que não é a coisa mais importante, porque não adianta nada você saber o algoritmo do Instagram e essas coisas se você não souber como as pessoas aprendem, como elas retêm mais o seu conteúdo, como você pode gerar mais valor para ela lembrar de você por mais tempo. E o designer criador de conteúdo? Bom, ele é focado em aprender a teoria das cores. Ele sabe que determinadas cores despertam determinados sentimentos. Ele sabe que fazer a combinação das cores também muda o sentimento que a pessoa sente em relação àquelas cores que foram combinadas. Ele é muito focado então em entender sobre a estratégia das cores. Ele aprende sobre tipografia, ele não escolhe uma fonte porque ele achou bonitinho apenas, mas realmente ele consegue dar personalidade aos conteúdos porque ele faz uma definição de tipografia muito cirúrgica.
e ele aprende os princípios do design. Princípios do design é o que vai fazer a pessoa ler o seu conteúdo, vai instigar a pessoa a realmente consumir tudo aquilo que você está compartilhando nas suas mídias sociais. Sem os princípios do design, você pode ser uma pessoa que mexe muito bem na ferramenta, mas se não tiver os princípios do design, não vai ficar realmente uma imagem profissional dos seus conteúdos. E as estruturas de conteúdo, que você vai ver que são realmente modelos que já foram testados e comprovados, que ajudam na assimilação da pessoa para aprender aquilo que você está gerando de valor na vida dela em formato de conteúdo. Então existem alguns modelos que já foram testados no meu perfil, vou compartilhar com vocês algum deles, tá? E agora vamos falar então um pouco sobre cores. Como combinar cores? Existem algumas ferramentas que você pode utilizar. Uma delas que eu gosto bastante, principalmente para quando está começando nessa área do design, é usar o círculo cromático, que você pode fazer uma combinação complementar, como você está vendo na tela, uma combinação análoga, tríade, complementar divididas, tétrades. Dessa maneira você pode fazer uma combinação de maneira que fique harmônica e você perca a insegurança ali de escolher quais cores você vai utilizar. Existem também o significado de cada uma dessas cores, só que à medida que você vai mudando e combinando, o significado ele também muda. Uma coisa é você utilizar a cor apenas vermelho sozinho, outra coisa é você usar o vermelho combinado com uma cor complementar, por exemplo, o verde. Ele transforma o significado para outro tipo de significado. Tipografia, como escolher a tipografia? Então aqui eu tenho alguns nomes de tipografias, fontes tipográficas que você provavelmente já deve conhecer. Times New Roman, Calibre, Courrier, Pacífico, Museu, Sidwick. E aí imagina que cada uma dessa fonte ele tem uma personalidade. Olhando para o visual dela, qual personalidade você dá, qual característica você dá para cada uma delas, olhando apenas o visual. São 6 fontes tipográficas, coloca no papel como você organizaria, como se fosse uma personalidade realmente, como se fosse uma pessoa, qual característica você daria nesse visual para cada uma delas. Eu fiz aqui o meu e só para você entender como ficou organizado. Times New Roman eu considero essa tipografia mais tradicional, é bem utilizada aí, geralmente em escritórios de advocacia, que tem esse valor alto de mostrar que é que tem um modelo de trabalho mais tradicional, mais clássico. A segunda, Calibre, eu dei simplicidade, né? É uma fonte bem simples, bem objetiva. A Courrier é forte, essa característica dela dá uma impressão de realmente uma tipografia bem forte, robusta. O Pacífico, mais amigável, aquela coisa escrita à mão, sabe? Então, isso traz uma proximidade, uma humanização. A Museu, uma tipografia bem estilosa, você vê que os traços deles mais arredondados, ele realmente mostra que é uma fonte mais despojada. E a última, Sidwick, que realmente uma fonte tipográfica mais expressiva, ela realmente tem características ali marcantes nela. Então, sabendo disso, eu não escolho mais fonte tipográfica apenas no achismo, eu realmente imprimo personalidade, características como se fossem pessoas ali se comunicando, e dessa maneira o teu conteúdo ele ganha mais identidade, ele consegue realmente ter mais presença quando você publica os conteúdos, porque você está fazendo uma escolha mais estratégica, não simplesmente no achismo. Aqui são algumas definições de fontes tipográficas que eu uso no dia a dia e que eu considero que essas características realmente se apresentam. Existem muito mais fontes tipográficas do que essa que eu mostrei aqui para você. Essa aqui são alguns modelos só para você ter uma ideia de como você pode dar mais vida aos seus conteúdos através desse elemento de tipografia. Vamos falar um pouquinho sobre princípios do design. Aqui eu separei alguns dos princípios, tá? Existem mais de 20 que são abordados
no meu curso de Photoshop completo. Aqui eu vou compartilhar alguns com você que eu considero importantes, essenciais. Primeiro, espaço negativo. Geralmente o pessoal, quando vai criar conteúdo, eles começam a colocar muitos elementos e começam a sobrecarregar aquele visual, que é onde acaba perdendo o profissionalismo. Se você olhar as peças da Apple, eles geralmente têm um espaço de arejamento, um espaço que não precisa ser preenchido, e aquilo sim, ela tem uma função, é o espaço negativo. Achar que precisa ser tapado todos os buracos do visual é um erro muito comum que as pessoas que estão começando cometem. Então, saber que existe esse princípio do design, sempre que você for criar, você visualizar de onde ele pode ser encaixado, é muito importante para não parecer que a sua criação foi feita por uma pessoa amadora. E isso o Photoshop não faz por você. Por isso que eu digo, dominar a ferramenta não é suficiente. Você precisa realmente dominar o design, que isso somente você pode definir. O Photoshop ele não vai falar para você, deixe um espaço negativo aqui, um espaço de arejamento para ficar mais visualmente resolvido. Não, é realmente você com o teu olho, como um profissional criativo, que vai conseguir dar esse ar de um pouco mais de sofisticação, né, que acaba trazendo isso também, esse conceito. Princípio do design do contraste. Então, muitas pessoas acabam não conseguindo ter resultados porque a combinação de cores ali, elas não conseguem dar contraste. Quando você não tem um contraste muito evidente, geralmente isso pode prejudicar a leitura e a legibilidade dos seus conteúdos. Então, saber que se você está entregando conteúdo, aquele conteúdo ele deve ser consumido. E quanto mais você facilitar para a pessoa consumir aquele conteúdo, através de contraste, através desse princípio que nós estamos vendo, mais ele vai ter prazer em ficar ali investindo alguns minutos para consumir o conteúdo que foi compartilhado. Princípio do alinhamento. Então, isso o Photoshop ele te auxilia para você alinhar alguns objetos, mas é você que vai definir se vai ter ou não alinhamento. E imagina só, um quarto todo bagunçado e um quarto todo organizado. Qual que te passa uma sensação mais de uma pessoa mais produtiva? Ele começa a falar um pouco da pessoa olhando o ambiente. Então o conteúdo também é a mesma coisa. Ao olhar aquele conteúdo, a pessoa começa a remeter características ao perfil do seu cliente ou do seu perfil mediante a disposição dos elementos que você vai colocar nos conteúdos. Então fique atento ao alinhamento. É um dos princípios do design que eu considero um dos mais importantes, porque é isso que dá realmente harmonia nas criações dos seus conteúdos visuais. Agora vamos falar sobre estrutura de conteúdo. Por que você deve ficar atento a isso? Porque é isso que vai dar crescimento ao seu perfil. Aqui tem um exemplo de um conteúdo sem colocar dinheiro nenhum, sem impulsionar, sem colocar patrocinado. Ele teve um bom resultado. E no da direita é um conteúdo que deu um bom resultado, assim como o da esquerda. E eu resolvi colocar um pouco de dinheiro. Quando você faz isso, um conteúdo que já foi validado sem colocar dinheiro já teve um bom resultado. Quando você coloca dinheiro, com pouco dinheiro você consegue muito resultado. Por quê? Porque você já tem uma estrutura de conteúdo que foi validada. As pessoas realmente elas aprendem mais rápido se você utilizar as estruturas corretas para que elas consigam aprender algo novo. Então, esse é um exemplo do que você pode fazer no seu perfil ou dos seus clientes. E olha só, o da direita, 85% não estavam me seguindo, que vieram através desse conteúdo. Eu patrocinei um pouco, então a maioria não me conhecia. E é assim que você começa a crescer a sua base de seguidores, para você ter mais resultado. Uma estrutura de conteúdo que eu considero bastante importante é o comparativo. A nossa mente ela é treinada para comparar como funciona, por que um é melhor que o outro. Então esse foi um resultado de um modelo de conteúdo visual no formato comparativo, e sempre que você puder dar esse contraste, mostrar os dois extremos para a pessoa realmente entender a mensagem que você quer transmitir, mais engajamento você vai ter. Estrutura de conteúdo carrossel é um formato de conteúdo que ele é mais profundo, exige mais pesquisa, exige um pouco mais de tempo, só que vale muito a pena. Olha só o resultado desse post carrossel sem colocar R$1 de patrocinado.
ele teve um ótimo resultado, porque realmente as pessoas estão interessadas nesse formato de conteúdo mais longo, mais denso, porém ele precisa estar alinhado com o teu tema. Se você fugir muito daquilo que você ensina, pode ser que não haja esse resultado. Então é importante você ter um alinhamento de conteúdo. Estruturas de conteúdo de consulta. Olha só esse aqui que eu compartilhei, 15 bancos de imagens. Olha a quantidade de salvamentos. Esse tipo de conteúdo, geralmente a pessoa não lê uma vez, ela precisa consultar mais vezes. Por isso o nome é estrutura de conteúdo de consulta, porque a pessoa vai salvar e sempre que precisar, ela vai retomar ali para lembrar o conteúdo que você compartilhou. Então é um conteúdo que funciona bastante também. Estrutura de conteúdo, dicas rápidas. Então aqui eu não entro em muitos detalhes, mas eu dou uma visão geral do que a pessoa precisa ficar atento para conseguir um tal resultado, para conseguir fazer tal coisa. Então aqui eu não entro em detalhes, é só realmente dicas rápidas, como o próprio nome dessa estrutura de conteúdo diz. Estrutura de conteúdo, sacada visual. Esse tipo de conteúdo, você resume a ideia central e a pessoa consegue extrair a mensagem em alguns poucos segundos. No caso aqui eu mostrei uma comparação entre uma placa visual e uma placa escrita. E qual dos dois você consegue entender mais rápido. Então a pessoa consegue em questão de segundos captar a mensagem e dessa maneira você consegue gerar valor para ela de uma maneira muito mais rápida. Que isso é uma coisa bem legal para quando a gente está falando de mídias sociais, onde a pessoa é bombardeada de conteúdo e postagem. Estrutura de conteúdo de humor. Esse aqui realmente é quando você tem um conhecimento grande sobre a pessoa que você está falando. Como eu sei que os designers geralmente eles começam a alterar várias vezes o mesmo documento, eu sei que chega um momento que a pessoa digita qualquer coisa porque ela não tem mais ideia de qual nome dá para aquele arquivo, de tanta alteração que aquele arquivo teve por conta do cliente. Então isso gera uma conexão, isso gera um tom de humor, às vezes um pouquinho de raiva também, e isso conecta bastante. Os teus conteúdos eles não precisam ser simplesmente racionais, eles podem gerar uma emoção também, isso é importante. Estrutura de conteúdo de curadoria, como é que funciona esse? No caso aqui eu escolhi uma paleta de cores e eu faço a combinação e vou soltando ali quais as combinações que eu mais gosto. Então é um pouquinho da sua visão como profissional criativo de que tipo de cores combinam mais umas com as outras. Isso funciona bastante também e dá um bom resultado. Estrutura de conteúdo de conexão. Esse tipo de conteúdo ele mostra a ótica da pessoa que está lendo o conteúdo. Então, quando eu falo que pessoas normais enxergam só o azul e profissionais designers enxergam os vários tons de azul, os nomes diferentes de azul, isso gera uma conexão imediata, porque ele realmente vai falar, realmente eu consigo ver nuances de cores mais do que uma pessoa normal. Isso é bem legal de trabalhar também. Estrutura de conteúdo, linha do tempo. Aqui eu mostro a evolução de algo, de alguém. Então, mostrar como é que era em 2010 e como é em 2020 as mídias sociais. Isso vai mostrar uma visão bem clara de como funcionava antes, como funciona hoje, como evoluiu ou então como ramificou aquela área. Então, mostrar a evolução de qualquer coisa. Isso é um tipo de conteúdo, de estrutura que gera bastante resultado também. Estrutura de conteúdo de processo, que é meio que um passo a passo. Aqui eu quis mostrar de quais são os níveis da pessoa que acaba de entrar no perfil da mídia social e eu mostrei isso de uma maneira mais ilustrativa. Ao invés de falar um texto corrido, exatamente como acontece, eu trabalhei uma maneira mais visual, mais que você consiga entender de maneira mais rápida, prática, sem perder muito tempo. E esse tipo de estrutura de conteúdo de processo mostra que você conhece a jornada que o cliente ainda desconhecia. Então ele sabe, desde o momento quando entra um seguidor, ele é visto como um visitante, o objetivo é atrair a atenção dele até no final do funil, que ele realmente se torna cliente, a ação é comprar algo de você. E o conteúdo, estrutura de conteúdo de especificidade, é quando um assunto ele é muito específico para uma área e você deseja comunicar com aquele pessoal e aquele pessoal vai te ver como realmente uma autoridade no assunto, porque você não está falando de uma maneira muito ampla, você está realmente direcionando aquele conteúdo para um determinado público.
Quando você faz isso, você se torna um profissional diferenciado naquele nicho, porque poucas pessoas realmente se atentam a ser especialistas em alguma área. Geralmente as pessoas querem atuar em várias frentes, que é onde eles acabam perdendo um pouco da essência do conteúdo e também perde um pouco da conexão, porque quanto mais profundidade tem o seu conteúdo, quanto mais o teu conteúdo é útil, mais a pessoa vai te ver como uma pessoa realmente capacitada em realizar aquele tipo de serviço. E quanto mais amplo, quanto mais genérico, talvez mais do mesmo você pode parecer para as pessoas. Ah, é mais um designer social media. Então dá especificidade naquela área que você realmente tem conhecimento. Esse é um bom caminho para você descolar da concorrência e não ser confundido com outros profissionais. Bom, esses são alguns modelos de conteúdo, de estrutura de conteúdo que eu considero importantes. Como eu disse para você, isso aqui é só uma parte do que eu abordo no curso de Photoshop, mas antes de falar sobre o curso de Photoshop, eu quero te mostrar com algumas dicas práticas. Eu vou abrir agora o meu Photoshop para realmente você conseguir implementar a partir de hoje, na hora da criação dos seus posts, e você conseguir ter mais resultados no menor tempo possível. Então, bora lá no Photoshop? Então estou aqui com o meu Photoshop aberto e um dos posts que eu gosto muito de fazer é esse post aqui, formato carrossel. Por quê? Porque eu consigo fazer ele contínuo. Então, teoricamente, a primeira imagem terminaria mais ou menos... Deixa eu pegar aqui a ferramenta Crop. A primeira imagem, teoricamente, terminaria aqui. Então, a perna seria cortada, mas o Photoshop ele me permite fazer uma criação contínua. Então aqui continua aparecendo a continuação da imagem. E aí eu vou te mostrar como você consegue ganhar produtividade com uma dica simples aqui para você implementar. Então, clicando aqui nesses 3 pontinhos, se eu não fosse fazer dessa maneira, eu teria que pegar... Deixa eu pegar aqui a ferramenta. Pegar aqui... Colocar no tamanho certo essa ferramenta de crop, essa ferramenta aqui, ó, corte demarcado. Aí eu ia clicar Enter, ele ia carregar, e como é um arquivo pesado, meu computador ele é rápido, mas realmente ele pesa, e eu ia ter que salvar um por um. Só que dessa maneira eu perco muito tempo. Como é que eu salvo então? Clico aqui, vou na ferramenta Fatia ou tecla C. Eu vou clicar aqui, ó, e vou avançar até no limite de onde eu quero a minha primeira imagem e vou soltar. Veja que quando eu faço isso, ele marca aqui, ó, como se fosse essa região. Aqui já começa a imagem 2, ó, ele marcando aqui para mim. E assim está feito em outras imagens, porque essa imagem já foi cortada. Mas sempre seguindo esse princípio de clicar aqui, vou até onde eu quero que ele recorte e pronto. O que eu vou fazer depois de selecionar todas as imagens como foi feito aqui? Selecionei as 6 com essa ferramenta de fatia e agora eu vou clicar em arquivo, vou clicar em exportar, salvar para web. Ele vai aparecer essa janelinha, eu vou deixar PNG 24, não vou alterar mais nenhuma informação, vou clicar em salvar, salvar novamente e pronto. Olha aqui, a minha imagem recortada, separadinha, pronto para ser postada. Essa função do Photoshop economiza muito tempo, mas muito tempo mesmo. Então, se você não conhecia essa ferramenta, ela é muito útil para você criar principalmente posts carrossel para o Instagram. Uma outra coisa legal que eu gosto bastante de fazer é de dar esses efeitos aqui, ó, para ficar mais interessante, só para você entender. Isso aqui que você está vendo, que tem o reflexo, que tem esse item em destaque, ele não veio dessa forma. Vou te mostrar como é que ele veio. Eu coloquei aqui separado, ele veio desta forma aí que você está vendo na tela. Vou ocultar aqui. Ele veio dessa forma aqui. E como é que eu fiz dessa forma ficar desse jeito aqui, com essa transparência, com esse reflexo aqui abaixo? Vou fazer aqui para você entender o processo de como foi feito isso. Então, no caso aqui eu estou com todos os elementos selecionados, eu vou duplicar, Ctrl J ou Command J, e vou colocar uma transparência aqui, ó. Na parte de opacidade ele está a 100%, eu posso clicar aqui e diminuir para 20%, ou clicar a tecla 2 do teclado também vai funcionar.
Então diminui a opacidade e um dos elementos ele vai ficar em destaque. Então vou duplicar novamente, Ctrl J ou Command J. Vou deixar ele 100% aqui, opacidade, ó, ele estava em 20, aumentei para 100%. E vou pegar aqui, ferramenta letreiro retangular. Eu vou selecionar aqui esse primeiro item, que é o que eu quero que fique aceso. E vou clicar aqui abaixo, ó, nessa opção de máscara, que é esse retângulo com uma bolinha no meio. Ó. E o que ele vai fazer? Ele vai ocultar os outros itens e vai mostrar somente o que eu deixei selecionado. Essa transparência aqui é a camada de baixo, ó, que está com opacidade de 20%. Então ele fica em destaque esse item e os outros ficam com transparência. Tá, e agora como é que eu coloco o reflexo? Vamos lá, eu vou pegar essa camada aqui, vou duplicar essa da transparência e eu vou clicar Ctrl T, virar verticalmente. Ele já espelhou, ó, vou arrastar aqui para baixo, segurando o Shift, ele já espelhou. Só que ele está aparecendo o reflexo inteiro. Eu quero deixar um degradê aqui para ele desaparecer meio esfumaçado. Então o que eu vou fazer? Vou segurar Ctrl ou Command se for no Mac. Ele vai selecionar todos os objetos e vou clicar novamente aqui na máscara. Não aconteceu nada ainda. Eu, com a máscara selecionada nesse quadrado preto aqui, eu vou clicar agora tecla G para ele ir aqui no gradiente. Se ele não tiver essa versão do gradiente preto aqui, transparente aqui, é só você clicar aqui, básicos, e aí tem, ó, esse aqui ele seleciona a cor da frente e a cor de trás, esse aqui ele seleciona a cor da frente e transparente do outro lado, e esse aqui ele seleciona também o branco e o preto. Eu vou deixar esse aqui. Então selecionado aqui a camada, agora eu vou aplicar, ó, com esse efeito aqui degradê refletido, segurando o Shift para ele ir reto, ó. E agora eu vou clicar mais uma vez para dar mais transparência e dessa maneira eu consigo simular o reflexo. Já está quase no resultado que eu considero aceitável, ok? Eu vou selecionar com a conta-gota, tecla I do teclado, e vou selecionar essa cor aqui, ó. Poderia ser essa cor também aqui do elemento. Não está selecionando. Ah, tá. Porque está selecionada a máscara. Eu tenho que clicar aqui, ó. Tecla I, selecionei, só que eu vou deixar um pouco mais brilhoso essa cor aqui, ó. Tecla G, para voltar no gradiente, e agora eu vou selecionar esse gradiente aqui, ó, o radial, que é o segundo aqui no topo. Vou criar uma nova camada, jogar para baixo, e agora eu vou arrastar. E olha só, ele cria o brilho. Só que ficou muito forte, vou diminuir um pouco a opacidade aqui. Ó, só para dar um brilhozinho. Pronto. Acho que eu posso até aumentar um pouco porque agora ficou muito fraco. Mas olha só. Parece que está uma luz irradiando do objeto. E eu colocaria mais uma sombra aqui na cor preta, que é para parecer que é a sombra do objeto. Então vou clicar, criar uma nova camada. Pronto, ele criou aqui para mim, agora com Ctrl T ou Command T, eu vou esticar na lateral e vou deixar ele mais estreitinho aqui, ó. Diminuir um pouquinho a opacidade, 5 e pronto. Olha lá, o efeito de transparência, o efeito de brilho, e o efeito de reflexo e o efeito de sombra. Tudo isso em alguns simples passos aqui para você aprender e utilizar nos elementos que você vai compor a criação dos seus conteúdos. Bem simples, prático e rápido. Bom, agora que você viu todo o conteúdo, esse projeto saiu do meu coração. Eu sempre quis tirar ele do papel, ensinar o que eu sei e passar todos esses 20 anos de experiência para outras pessoas. E esse vai ser o primeiro curso que eu vou lançar voltado para a excelência em conteúdos visuais utilizando o Photoshop. É um curso que vai ser 100% online.
com 8 módulos completos, abordando tudo isso sobre Photoshop. E se você nunca teve contato com Photoshop, eu vou ter um módulo totalmente voltado para te ensinar a mexer ferramenta do absoluto zero. Então você não precisa ter medo de, será que eu vou conseguir aprender? Ele é voltado para você. É um passo a passo para você aprender a usar o Photoshop como uma ferramenta poderosa para geração de resultados nas mídias sociais dos seus clientes e também no seu perfil, por que não? E o que você vai ter? Você vai ter suporte por e-mail diretamente comigo para tirar todas as suas dúvidas, tá? Então você não vai ser abandonado no meio do caminho, e ao realizar a sua inscrição você terá acesso ao primeiro módulo do curso e os outros serão disponibilizados semanalmente. Então assim que você fizer a sua inscrição, você já vai receber o login para acessar a área de membros. Conteúdo teórico aliado à prática para você colocar a mão na massa e realmente validar tudo que eu vou te ensinar nesse curso de PS Media. E através desse curso você vai poder gerar resultados relevantes nas mídias sociais através dos seus próprios conteúdos visuais. Começar a ganhar de R$1.000 a R$3.000 trabalhando home office. Adquirir uma nova habilidade para adicionar no seu currículo, aliar a ferramenta do Photoshop com uma estratégia impecável, se tornar um profissional especializado na área que está sendo altamente requisitado em 2020. E eu também quero te oferecer a minha garantia incondicional de 15 dias. Quero que você tenha plena certeza de que esse curso vai elevar o seu nível profissional, e o meu objetivo é ajudar pessoas a transformarem as suas carreiras. E se nesses primeiros 15 dias você sentir que o curso PS Media não está fazendo isso por você, eu vou te devolver cada centavo do seu investimento. Se você nunca usou a ferramenta do Photoshop, não se preocupe. O curso conta com um módulo completo que vai te ensinar a entender a interface e a criar os seus conteúdos visuais do zero. O curso é 100% online e você vai poder ver e rever tudo no seu tempo, de qualquer lugar, em qualquer dispositivo com acesso à internet. Você tem acesso a 2 anos para assistir todo o conteúdo quantas vezes você quiser. Todos os módulos eles contam com exercícios práticos para você conseguir mensurar e validar o seu conhecimento adquirido. Além disso, eu vou ser o seu mentor durante todo o processo. Além do acesso direto a mim através do e-mail, conto com uma equipe disponível para te auxiliar com quaisquer dúvidas ou dificuldades que você tiver durante o seu processo de aprendizado. E eu tenho alguns bônus, além dos 8 módulos disponibilizados, eu preparei alguns bônus que vão elevar a sua experiência dentro de um curso online a um outro nível. Em primeiro lugar, você vai fazer parte da comunidade Designer Social Media no Facebook, um grupo onde eu vou estar sempre atualizando vocês com dicas, informações do nosso mercado de trabalho, tirar dúvidas e, claro, você vai ter a oportunidade de trocar experiência com outros profissionais. Fazer um bom network na nossa área é essencial. As tarefas disponibilizadas em cada módulo serão analisadas e corrigidas por mim nas nossas sessões ao vivo de Tira Dúvidas. Além dos 8 módulos disponibilizados, eu preparei um módulo bônus onde eu vou te dar as direções para você finalmente usar o seu conhecimento para ingressar no mercado de trabalho. Eu vou te mostrar quais caminhos que você pode seguir após finalizar o seu curso. E por fim, mas nem de longe menos importante, o aluno que concluir o curso e realizar um bom trabalho final vai ter a oportunidade de entrar para a Liga Takahashi. Lá você vai poder apresentar o seu trabalho para que pessoas do Brasil todo possam entrar em contato e contratar os seus serviços. Diariamente eu recebo pedidos de orçamento ou indicações de designers, e o fato é que eu não consigo atender a todos que me procuram e nem me sinto confortável em indicar qualquer profissional. E vai ser através do PS Media que eu vou formar e capacitar designers para compor uma vitrine de designers nos quais terão seus trabalhos divulgados por mim no meu perfil para mais de 30 mil pessoas. O investimento para você transformar a sua carreira e adquirir novas habilidades é de 12 vezes de R$ 41,41 ou de R$ 497 à vista. Um valor pequeno se comparado com a proporção da transformação que o curso PS Media vai te trazer. Sei disso porque eu cheguei aonde eu cheguei, ralando muito para aprender na pele tudo o que eu sei atualmente. Agora estou te oferecendo aqui todo esse conhecimento que conquistei de bandeja, totalmente entregue nas suas mãos para você absorver e aplicar na sua jornada como profissional e como pessoa.
Então você vai adquirir um treinamento completo, 100% online, você vai ter um suporte por e-mail, você vai receber 4 bônus especiais e você vai ter uma garantia incondicional de 15 dias. Eu, Saulo, errei muitas vezes até chegar no conhecimento que eu tenho hoje. E a partir do momento em que eu decidi me tornar um profissional autônomo, me joguei no escuro e por muitas vezes isso me custou muito tempo. Alguns clientes e uma boa quantia de dinheiro. Mas claro, todos esses erros não foram em vão. A partir deles que eu pude entender a necessidade de moldar a minha nova realidade e assim consigo estar aqui passando todo esse conteúdo para vocês. Talvez sem esse curso você vai passar pelos mesmos problemas que eu passei. É um caminho árduo e que tira um pouco do brilho da profissão. É doído, mas claro, a escolha é sua. A minha intenção aqui é te mostrar uma possibilidade que eu não tive e te poupar de futuras dores de cabeça. Meu nome é Saulo Takahashi e eu te convido agora mesmo a começar essa nova página da sua profissão. Clique no botão abaixo e faça agora mesmo a sua inscrição. Começar a atuar com profissionalismo em um nicho tão emergente quanto das mídias sociais nunca foi tão simples. Eu te vejo nas nossas aulas. Um grande abraço e até a próxima!